Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário, design de produtos, sócio criativo da Atom Studios e bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo, sobre uma conversa que a gente teve com o designer automotivo Raisner Figueira. Aqui são alguns trechos de uma entrevista mais longa que vocês podem conferir lá no Atomcast, no nosso podcast, vindo de uma faculdade que era a faculdade de engenharia, depois veio para a faculdade de design. Dentro de design ele começou a entender como se especializar em automotive e hoje ele trabalha numa das principais empresas de automotive do mundo, que é Audi, na Alemanha. A entrevista foi direto de lá da Alemanha, não se preocupe, foi via Skype, né? Então nada de contágio. 2 horas e meia de conversa, a gente fez um compilado aqui no vídeo. E se você quiser ver um pouquinho mais na íntegra, ouça nosso podcast. Foi muito bacana, foi muito legal. Então é isso aí. E espero que vocês gostem. Essa entrevista acho que vale um joinha, viu? Roda a vinheta. Obrigado, Raisner, está conversando com ele está na Alemanha, trabalhando lá na Audi. É isso, né, Raisner? É uma honra para mim, na verdade, estar participando e divulgando o design no seu canal e no podcast. Meu nome é Raisner Figueira, car designer, vim do Espírito Santo, nasci no Espírito Santo, minha família toda é de lá. O design de produto no Espírito Santo não tem a mesma força como em São Paulo, então para mim foi essencial ter feito essa mudança na nossa vida, na minha vida e da minha esposa, né? Na faculdade, a gente tem um pouco daquela noção que os caras de automotive são os caras que desenham, né? Porque desenho é uma ferramenta fundamental nessa área. São muitas formas complexas. Se você consegue desenhar, você consegue passar o que você está pensando muito facilmente. Não é só isso, eu nunca vou esquecer da primeira aula que você deu. A bagagem de um cara experiente, passar esses 30, 20 minutos eu nunca vou esquecer. Cara, você levou uma sacola, jogou na mesa, eu lembro muito bem, você sentou junto com a gente, todo mundo ao redor da mesa, e começou a falar sobre cada embalagem. Isso é porque disso, isso é porque daquilo, processos de fabricação para evitar o erro. Sempre gostei de ver de tudo um pouco, até design não paga bem, engenharia paga melhor e tal. Essa empolgação ficou no primeiro ano, no terceiro ano eu já estava desenhando carro na cadeira. Caraca, eu sou uma péssima pessoa, eu sou muito burro. Todo mundo consegue, eu não. A minha esposa, a família dela mora nos Estados Unidos. O dinheiro que a gente não tem, e vamos comprar essa passagem da gente viajar para lá para passear. Principalmente, eu lembro o exato momento onde minha chavinha virou. Ah, amor, olha só, aqui é a faculdade de design, de artes de Massachusetts. Me deu uma mensagem de, caramba, enquanto eu tô lá, infeliz, o mundo tá rodando. Parou de ter significado para mim fazer um curso só por, sabe? Foi quando eu voltei pro Brasil, evitando falar com meus pais que eu ia mudar pro design. Acabou no momento que eles me responderam: você não fez antes? A gente morava junto, eu e minha esposa. De repente, ela também não estava muito feliz onde ela estava trabalhando. Eu vou para São Paulo sozinho, porque eu estando sozinho lá, o custo é menor. E ela vai para os Estados Unidos ficar com a família dela. Eu abri mão realmente de tudo, assim, quase 4 anos morando no mesmo lugar, que era um quartinho, tinha cama, uma porta e uma janela, e uma escrivaninha. Minha intenção era morar no IED e dormir na minha cama. Não foi sofrido não, porque o IED é foda, né? Convidativo, a criação, essas coisas, e toma aí o espaço. Seja o que você quiser, vai. Tive uma outra sorte que foi encontrar um professor, acabou se tornando o meu mentor no Brasil, nessa área, que foi o Fernando Morita. Para mim é um orgulho, né, ter sido aluno dele e tal. Hoje ele tá na Ford, tá trabalhando na Ford. Sorte da Ford. Que eu fazia era design de produto, então eu tinha um curso de manhã. Depois do almoço eu ia para lá e ficava lá na sala de Automotive Design, que tava com sede de aprender, né, com fome de aprender. Então fiz muita amizade, assim, forte, que até hoje a gente conversa quase todos os dias. É engraçado que a gente tem um grupo, tem galera que trabalha na Renault no Brasil, na Ford, na Volkswagen, eu trabalhando aqui, aí tem uns amigos que trabalham na China, o Kleber e o Tarcísio, você conheceu eles? Enfim, aí rolou o concurso da Renault. E um amigo meu, ele já era veterano lá do Transportation, quer participar junto comigo, em dupla. Pô, o cara tem essa técnica de ilustrar em Photoshop. Dá pra funcionar isso. Tipo, faltando 1 mês e 2 semanas, mais ou menos, o concurso da Volkswagen tava rolando. E ele tava inscrito lá. E ele passou pra última fase. Não dava pra ele, eu entendi. Mas, por outro lado, eu tava assim, fudeu. Tem que aprender a ilustrar e vai ter que ser em algumas semanas. O Tarcísio Nogueira, que eu, sou grato pra ele até hoje. E sempre vou lembrar disso.
Aí, cara, vamos colar junto. Várias vezes a gente ficou em café. A gente chegava de manhã, a gente ficava até fechar, que era 10 horas. Até pegava algumas ilustrações e dava um pimp, né? O que você fez de errado aqui, ó. E enviei pra Renault. Por surpresa, eu consegui ir pra última fase. Não, agora que eu já tô na final, vamos tentar, né? Ganhei em segundo lugar. Começou 2016, eu continuei estudando, apresentei o meu TCC lá, né, dos 3 produtos lá, que era Product Design. Foi horrível, não estava preparado. É óbvio que, cara, não faça isso, vai no automotive, mas não, produto, vamos lá. Teve aquelas semanas, tive tardes complementares, que uma empresa de luminária foi lá fazer, a Moncler, pediram para projetar uma lâmpada, eu projetei uma lâmpada lá meio louca que abria, fechava. Eles não tinham essa intenção, mas aí eles me perguntaram se eu queria estagiar lá. Aí eu olhei minha conta bancária e falei, claro, com certeza. Foi uma experiência muito boa, assim, para mim, na verdade, de aprendizado. Aí começou uma coisa, eu comecei a aprender com você, que foi o linha de processo, como fabricar um produto, assim, sabe? Tava trabalhando lá, tinha o meu TCC na faculdade, à noite tinha o lance do automotive que eu continuava indo lá. 3 turnos. Enfim, aí começou o Talento Volkswagen, e eu me inscrevi, desenhei algumas páginas, mais ou menos a linha que eu ia levar no concurso, e levei para o Morita. O Morita falou, traz aqui que eu vou que até então ele não era meu mentor. Fui lá, mostrei para ele, todo confiante, né? Eu lembro que foi uma conversa séria, e ele mandou a real para mim, porque a gente esquece que design não é desenhar, é você mostrar, através do desenho é uma ferramenta, você mostrar o que você está pensando. Esses sketches que você fez aqui, nenhum, eu desistiria. Se eu fosse fazer o concurso hoje, eu não faria não. E foi nesse momento que ele cortou todas as minhas asinhas. Se você quer fazer uma coisa bem feita, o caminho que você está fazendo agora, cara, tá errado. Internamente, você tem que decidir isso. Você quer ser car designer? Ok, beleza. Você quer ser um bom car designer? Uma coisa é ganhar, Volks. Outra coisa é você ser bom. Nossa, que animal isso. Aí nesse momento caraca! E é claro que, tipo, não é só uma resposta, é a atitude da pessoa durante o dia a dia e tal. Não, eu quero ser bom e tal, mas a partir do momento que você começa a ter que abrir mão de coisas, é que a coisa fica séria. O talento não é nada, o que faz a pessoa realmente ser boa é prática. É um trabalho constante, né? É um trabalho... É trabalho hard, é trabalho suor. Eu lembro que eu conversei com você também. Tranquei a faculdade, saí da fábrica lá de luminárias e aí comecei a focar realmente na Volks. Isso aí tem várias etapas no talento. Eles foram me chamando para as outras etapas. E aí no final a gente apresentou lá, tava todo mundo, né? O Zé Pavone, ele é conhecido como JC com a galera aqui de fora. Um dos maiores designers de carro que o Brasil tem, assim, conhecido no mundo inteiro, junto com todo o time de design. Para quem não conhece, acontece todo ano para todos os estudantes no Brasil inteiro que queiram participar, todo ano tem. E aí eu fui apresentar, e aí eu travei, cara. Não, fica tranquilo aí, cara. Vai dar tudo certo, vai, continua aí, não. E aí eu dei uma respirada e continuei. Aí daí pra frente eu fui até o final e apresentei tudo. A divulgação, à noite, o JC Pavone anunciou lá os 3. Aí eu ganhei o estágio, 1 ano de estágio, eu e mais 2 alunos, e um é um amigão até hoje, um tá na Ford hoje, né? O talento design é uma das coisas, assim, que eu vejo mais importantes para quem quer entrar de oportunidade. São 3 vagas e é certo que todo ano vai ter. 4 vencedores do Talento Volkswagen Design 2016. Amanda. Guilherme Neves Araújo. Cláudio de Andrade Paiva. Reisner Figueira. É uma alegria imensa. Eu não sei nem dizer o que eu estou sentindo agora nesse momento. Bom, o concurso Talento Design é um concurso que visa escolher os melhores estudantes de design do país que queiram
fazer um estágio dentro do estúdio de design da Volkswagen Caramba, Brasil. e quebrando cabeça e errando pra caramba também, porque a gente participa de reuniões importantes, o dia a dia mesmo da montadora. A gente tem a sorte também de ter bastante estúdio de montadora no Brasil, e eles têm também um programa de estágio, mas não é uma coisa que todo ano tem, que já é inserido na cultura automotiva, né, no Brasil. Eles precisam de estagiários, mas é uma coisa mais... Você tem que procurar, você tem que aplicar e você tem que levar o seu portfólio até eles e um dia eles vão te chamar. É alguma coisa assim. Como aqui não estava certo, minha intenção era: eu quero ser contratado aqui, porque senão, aí eu vou ter que partir pro plano B, ir para os Estados Unidos, trabalhar no McDonald's, né? Sei lá. Você não para nunca, não é, né? Se você entrei e tá tudo bem. Continua, porque tem muita coisa para se mostrar, tem muita gente, aí muito mais power no mercado, né? Tem uns tubarões enormes. Você entra e, cara, ninguém quer saber se você tem experiência ou não. Você vai competir no mesmo nível com os caras que saíram da Califórnia, daram, sabe, nas melhores universidades do mundo. Veio o final do ano, finalizei a estágio da Volks, saí. Eu tinha ainda um semestre para terminar na faculdade, para me formar. Esse projeto de TCC foi interessante porque aí eu pude englobar a arquitetura, que eu curto, com carro, com tudo funcionando, pessoas usando, como que isso realmente ia funcionar. 2 nomes importantíssimos que eu não posso deixar de citar, que um é o Morita, que eu já falei, o outro é o Maurício dos Santos. E nisso eu e o Maurício estavam conversando só em paralelo, né? Mas nada certo. E o meu chefe aqui, o chefe dele também, ele mostrou meu portfólio para ele, o meu chefe deu sinal verde. Foi uma coisa muito engraçada, que até então, ele até fala para mim hoje: cara, eu olhei lá o projeto, eu falei, interessante, deixa eu abrir. Nossa, projeto legal, tal. Ele se interessou. Quem é esse cara? Reisner, Figueira. Que merda de combinação de nome é esse? Aí ele viu lá São Paulo, Brasil. Falou: caramba, é brasileiro. Ele me contactou. Aí ele ficou animado e tal. Teve o review de portfólios. Meu projeto, ele levou 3 páginas na reunião de review. Ele falando pra mim, né? Aí o chefe dele, olhando tudo: mas ele só tem essas 3 folhas? Aí o cara olhou, aí ele falou que a reunião parou e eles ficaram discutindo sobre o meu portfólio, sobre esse projeto. Aí o chefe dele falou uma coisa pra ele: pô, os caras trazem portfólio com 50 folhas, aí vem esse cara com 3 folhas, um projeto melhor que todos esses aqui. O chefe dele pediu, na época, uma contraprova, né? Eles costumam fazer isso. Se eles gostam realmente de você, estão interessados, geralmente eles te pedem um mini projeto ou algo pra você entregar pra eles, julgarem o que eles acham necessário. Aí eu lembro que tinha saído o Concept da Q8, o carro que eles lançaram ano passado. Eu lembro que ele falou pra eu fazer a minha visão como seria o interior da Q8. Eu já tinha marcado uma entrevista com um cara da Nissan, lá em San Diego, que era o John Anthony Sass. Naquela época ele tinha visitado o Brasil. Ele me conheceu no IED, na sala de Transportation, e ele viu meu projeto, meu trabalho, me deu o cartão dele. Eu falei que eu ia pra lá e tal. Ele falou: me fala e a gente marca uma conversa. Tá bom. Foi lá, conhecer o cara, conhecer o estúdio na San Diego, muito incrível o estúdio em San Diego. É tipo uma Disney, assim, cara. Chamou um amigo dele, chefe de exterior da Infiniti, gostou também. Ele falou: quando você finalizar o processo de visto, você vem aqui conversar comigo. E trabalhar nos Estados Unidos versus não visto nos Estados Unidos e trabalhar na Alemanha. A contratação começou a voltar aqui, só que não tinha vaga para profissional, só tinha vaga para estágio. Eu falei pro Maurício: essa vaga de estágio veio quando eu tava no Brasil ainda. Surgiu a vaga, surgiu tudo, eu consegui a vaga de estágio, eu já tava comigo em mente que eu ia ter que me formar depois. Chamei todos os amigos para um churrasco, né? Porque depois eu não sei quando eu ia ver eles de novo. Aí uma semana depois, a gestora do RH, a Audi, me manda um e-mail falando que o IED do Brasil não tinha um cadastro das universidades na Alemanha. Eles não podiam fechar minha vaga, porque tinha que cadastrar primeiro. E para cadastrar, levava 3 meses. O meu chefe, né, hoje, ele começou a se movimentar, junto com o Maurício, claro, né? Maurício sempre ali dando a iniciativa, sempre lutando, né? Ele lutou. Tem que agradecer muito pra ele, que ele lutou pra caramba, assim. Tive sorte que um cara saiu do estúdio, o Maurício falou: saiu a vaga aqui, ó. Falou pro chefe dele: já vamos colocar o Ray. O IED me ajudou pra caramba, assim, porque pra você pedir urgência no diploma, você tem que pagar uma taxa que não é barata. Eles não me cobraram isso. Acho que demorou um mês, mais ou menos. Quando o diploma veio, eu entreguei pra eles, mandei pro RH, e aí depois de um mês o contrato veio. E aí hoje eu tô trabalhando no time de Interior Architecture. É no interior do carro, exatamente. A gente desenha tudo que tá ali no interior do carro.
vamos dizer, o estúdio de design Audi na Alemanha, T3, e o prédio inteiro é feito para todo mundo que trabalha, que você pode caminhar pelo estúdio. Aí eu desço essa escada, já estou no exterior, eu ando mais um pouquinho, estou no Coloritrim. A sensação que dá é como se fosse um estúdio só, sem muros. Você pode ir em qualquer lugar que você quiser, facilmente. Uma coisa que eu senti aqui, você tem o seu trabalho, você é contratado para isso, trabalho do dia a dia. Mas eles também gostam quando o cara, ele tem uma iniciativa e começa, eu não preciso só desenhar o interior, entendeu? Quer dizer, ele gosta dessa conexão entre as áreas para poder gerar novos potenciais de criação, né? Não fica enclausurado só na sua área, no seu setor. Mas ele entende que o desenho ou o projeto, ele convive com todas as abordagens, né? Para até você ter inovação em cada área, né? Um transbordar para o outro, né? Sim. Interessante você falar isso, porque realmente foi, assim, grandes diferenças que eu vi. Eu tô gostando pra caramba, cara. Tipo, tá sendo aprendendo muita coisa de novo, né? A gente não para de aprender nunca. De cara, eu já entrei num projeto bastante difícil, passando por momentos, assim, não muito bons, de custo, de tudo. Aí tinha muita coisa pra resolver. Então eu já entrei meio que, vamos dizer assim, sem experiência num projeto complicado. Então já foi meio com a prova. Deu tudo certo, recebi elogios do meu chefe, do Maurício também, que o carro, ele é tão complexo que eles são realmente muitos departamentos inteiros trabalhando em um projeto que a gente está na rua hoje. Por isso que quando a gente fala, foi fulano de tal que desenhou esse carro, não é verdade. É tanta gente incluída no projeto que é até injusto você falar que esse carro foi desenhado por X designer. No design, a gente divide nas principais áreas as partes principais, vamos dizer assim, deixando todo o resto de fora, exterior, interior e coloritrim. O meu trabalho, o dia a dia, o que eu tenho que entregar, o que eu sou pago para isso, é interiores. Eu tenho um projeto rolando, que eu estou participando, que eu tenho que trabalhar nele. Aquele lance da gente ser livre, isso que eu gostei muito de estar aqui, porque a gente é livre para propor qualquer coisa. Eles têm uma área só de concept, vamos dizer assim. Acho que uma vez por semana o chefe reúne todo mundo para discutir sobre as coisas que estão no mural. Esse mural é uma coisa que a gente pode alimentar quando a gente quiser. Se a gente tem uma ideia, eu vou propor essa ideia. Mas assim, vou te dizer que foi um prazer, dentro da sua jornada, você mostrar que realmente o design ele é plural, né? Que a gente está falando de uma profissão, que é uma profissão que causa inovação, não porque a gente quer que cause inovação, mas é porque a gente olha sobre um outro prisma, a gente olha sobre um todo, sobre um outro prisma, realmente entendendo as pessoas, as habilidades dessas pessoas e pensando novas possibilidades de como atender essas dores, respostas, né? Espero você ter o seu estúdio um dia e começar a desenhar aí essas loucuras da sua cabeça. Bom, agradeço a vocês que ouviram, agradeço ao Reisner mais uma vez por essa disponibilidade. Obrigado a você, cara. Até o próximo, imagina, cara. E até o próximo podcast, tá? Acompanha a gente no YouTube. Valeu, Reisner. Obrigadão, cara. Essa conversa que a gente teve hoje é meio que a gente tinha, né? É exatamente o que a gente tinha. Eram as partes mais legais de estudar lá no IAD.